Meu nome é Denis, sou o fundador do Paulistano. Trabalhava antigamente numa unidade, escolinha. Na verdade, se for falar história, são mais de 17 anos que eu completo esse ano. Então tenho a oportunidade de ter minha própria escolinha, feita por mim mesmo, criação de nome, logo, cores, uniforme e a montagem da equipe de trabalho e a captação de alunos e a manutenção dessa captação. Então minha função são várias, então eu entendo que a gente tem colocado aí como principal função de qualquer um que trabalha no Paulistano é formar o cidadão. O Paulistano, ele segue uma rotina e uma metodologia que busca abranger todas as categorias e tentando separar elas de acordo com a idade, né? De acordo com a categoria, na verdade. Então nós começamos às 7h30 da manhã, temos turma nas 2 quadras, isso de segunda a sexta, das 7h30, aí às 8h45 outra turma, e aí a gente para no intervalo de terça e quinta, ainda tem treinos de goleiro, a gente faz um trabalho específico com o goleiro, e encerra às 11 horas. Aí a gente volta 2 horas com a turma, e depois 3h15 e 4h30. Isso de segunda a sexta-feira. Sábado, aí começa às 7h30 e vai até às 2 horas da tarde. Sempre separado por turmas, no sábado é 1h30 de aula, na semana 1h15, né? Treinos 3 vezes por semana. E separado por categoria. Faz exatos 2 anos que eu iniciei aqui no Paulistano. E para eu começar a trabalhar com isso, com futebol, trabalhar com crianças, é sempre um propósito. Eu estou na faculdade, mas já aprendi muita coisa. E eu sei que trabalhar com isso é uma coisa muito difícil. E é por isso que eu gosto. Gosto de enfrentar as dificuldades. Minha ambição fala mais alto. Por querer o quê? Por querer ensinar essas crianças todos os dias. Não só o futebol, mas também coisas para a vida. Então essa é a minha vontade. Porque essas pessoas te veem como uma inspiração. Vê o professor na quadra como uma inspiração. E se você passa uma imagem totalmente distorcida, totalmente errada, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens vão aprender de uma forma errada também. O que a gente passar na quadra ou dialogando com uma criança, ela vai ouvir, ela vai entender. Os adolescentes mais jovens é mais difícil, por conta, está numa fase que é a fase rebelde. Mas mesmo assim, escuta, para escutar, ainda mais quando você fala suas experiências de vida. Então é um trabalho muito difícil. Para quem quer ser professor mesmo, cara, pode ter certeza que você vai ter que aprender, estudar muito, porque você pode ferir o emocional de uma criança pelo resto da vida dela. É muito difícil hoje em dia virar jogador de futebol. Se for falar para os jovens que já estão querendo entrar na escolinha pensando em ser profissional, pode sonhar, é bom se dedicar para um objetivo. Só que primeiro, focar em você mesmo. Tive uma conversa com os meninos que eu falei isso. Falei, você tem que começar a focar em vocês mesmos. Se você virar profissional, é uma consequência. Mas primeiro tem que priorizar você mesmo. Então se for entrar aqui, cara, prioriza você querer evoluir para você mesmo. Se você conseguir se tornar profissional, parabéns. Eu ficarei feliz, a equipe paulistana ficará feliz, porque a gente ajudou você a se tornar isso. E eu ver os meninos lá me abraçando, dando risada, agradecendo. Você pega às vezes um menino que estava chorando, que o menino tem algum problema, aí você vai lá e pega ele chorando, você abraçar ele e te agradecer depois. Cara, como eu falei, eu sou um cara muito ambicioso, eu penso cada dia mais evoluir. Então, todo dia, se eu ver que eu dei uma excelente aula para todas as turmas, ver que os meninos saíram felizes, saíram que aprenderam, aí eu fico feliz. Agora, se não saíram, cara, então para mim, ainda não chegou esse grande dia que eu vou falar assim, tô satisfeito. Porque eu sempre penso em evoluir. O professor Denis mesmo, para mim, é a minha inspiração como professor. Porque eu aprendi muita coisa com ele. Tanto pessoal, porque ele não passa as coisas para mim só dentro de quadro. Pessoal também, para eu crescer minha vida pessoal. Então ele me ensinou bastante coisa. O paulistano em si está me ensinando bastante coisa.
Então eu aprendi muita coisa. Se eu sou o que eu sou hoje, claro, agradecer primeiramente a Deus por ter me proporcionado. Depois agradecer ao professor Denis que me ensinou e está me instruindo bastante coisa. Então, quando eu, pela minha experiência, como eu falei anteriormente, de 17 anos, a gente vai adquirindo, a gente vai aprendendo. E eu falo que eu estou aprendendo até hoje, mesmo tomando conta de uma escolinha que foi criação, foi fundada por mim mesmo. E ela foi fundada com o objetivo de pegar os acertos que eu tive em outras escolas, as experiências positivas, tentar não repetir os mesmos erros e formar o paulistano. Com qual intuito? A gente vê que, você nem se falou, o diferencial da concorrência. A gente vê que a maioria preza mais a questão formar jogador. E até é complicado falar isso, explicar para pai, para quem vai fazer a matrícula, porque ele vem com essa esperança que ela é vendida, que a escolinha vai formar jogador. Mas aí, se eu for vender isso, eu vou ter que cumprir. Então, uma coisa que eu não posso cumprir 100% da palavra, eu não prometo. Eu prometo aqui no Paulistano que eles vão estar tendo treinamento, vão treinar todos os fundamentos, vão participar de competições, né? E tudo isso para agregar valor, sendo atleta ou sendo cidadão, sendo ser humano. Ou seja, o propósito, que eu não digo nem no que se baseia, o propósito meu como educador é formar através do esporte futebol, é formar cidadão que vai enfrentar o mundo aí fora como é enfrentar um jogo de futebol. Ele vai ter que aprender as técnicas, ele vai ter que competir lá fora, ele vai ter que aprender a dizer não na hora certa, ele vai ter que trabalhar em equipe. Então, todo esse contexto, a gente tenta... Isso a gente promete para o pai, para o responsável que matricula um filho aqui no Paulistano, que nós vamos educar para a vida, através do futebol. E a gente usa essa ferramenta futebol porque a primeira coisa que o menino, quando nasce e já ganha algum sentido, começa a correr, o melhor brinquedo da criança geralmente é a bola. E isso já atrai essa criança para o meio do futebol. Disciplina, educação, a prática do esporte, a necessidade de praticar esporte nos dias de hoje, porque com a questão do celular, videogame, a criança pratica pouco esporte. Colocar essas crianças para competir, o que eles gostam, que é futebol, porque lá na frente eles vão ter que competir na vida. Então, várias coisas que a gente junta no contexto para passar para os pais e passar para os alunos nas quadras também. É que desde pequeno a gente, como brasileiro, é sempre apaixonado por futebol. Infelizmente, o sonho de ser jogador não se tornou realidade. E eu sempre tive vontade de trabalhar nessa área de educação física, de lidar com futebol e ainda mais com crianças. Então, como eu já treinava aqui desde menorzinho, então eu conheço o professor Denis há muito tempo. Então eu já tenho um certo conhecimento de onde eu estava entrando. E juntou que eu gosto também de crianças, sou apaixonado por futebol. E aí surgiu essa oportunidade e eu abracei e vou melhorar cada dia mais. Essa experiência tem impactado de uma forma muito positiva na minha vida. Porque eu me evolui como pessoa, estou evoluindo como profissional. Essas crianças, elas ensinam a gente cada dia mais a evoluir. Depois que eu entrei aqui, eu vi que você não é só mais um aqui na escolinha. A escolinha a gente acolhe cada um de uma forma diferente. Você nunca vai se sentir excluído. E aí você vai buscando novas formas dessas crianças evoluírem. Com os menores eu brinco bastante, a gente dá bastante risada, a gente se abraça. E com os maiores não é diferente, porque eles têm aquele carinho, aquele respeito. Então, com os maiores tem até uma certa liberdade a mais, porque a gente tem bem perto da idade, está bem próximo. Então a gente passa por coisas similares. Então pode ser que tenha coisas que eles passaram que eu ainda não passei, tem coisas que eu já passei que eles não passam. Então a gente tem essa troca de experiência que vai além de um professor e um aluno. A gente acaba se tornando um amigo e tem um vínculo bem legal, sempre respeitando e se respeitando. Porque não adianta você também querer ser jogador e não acabar respeitando a você mesmo. Então você tem que ter a consequência de que não vai ser fácil, de que o caminho é longo, mas se esse é seu sonho, vai atrás e não desiste. E a gente está aqui para ajudar. Eu optei e fiz a faculdade de Educação Física
E eu acho que tem que agregar os dois valores. E dentro da educação física é ensinada a metodologia. E essa metodologia, ela é como se fosse uma base para o profissional se pautar para poder aplicar seus treinamentos. Então a metodologia que o paulistano adota é o que a maioria adota, que é fazer seus aquecimentos, seus alongamentos, e a parte principal da aula, que é ensinar algum tipo de fundamento, né? Então a gente escolhe na semana. Hoje essa semana nós vamos trabalhar finalização. Então essa é a parte principal da aula. E o jogo que não pode faltar. Eu já cheguei até a fazer, porque cheguei a fazer uma pós-graduação que abolia o treinamento técnico e falava que o menino tinha que só praticar o esporte através do jogo. Até os treinamentos do trabalho de passe, condução de bola, finalização tinha que ser aplicada dentro do jogo. Eu já não sou tão radical, eu tento mesclar as duas. O paulistano mescla as duas. Assim como a gente ensina para os professores que já deram uma palavrinha aqui, que ele vai ter uma metodologia para se basear, que ele vai ensinar o fundamento, vai pegar um fundamento e ensinar naquela semana, na outra semana outro fundamento, a prática da atividade física, então tem exercício físico. Então a gente tenta englobar tudo através de estudos também, não só a metodologia. A gente estuda o que a gente vai aplicar, monta o trabalho e executa. E aí tem a questão de separar por idade, né? O que um menino de 12 anos faz, o de 4 não vai conseguir fazer da mesma forma e com a mesma complexidade. Então você tem que simplificar para o de 4 anos, para o de 5, aí já chega para o de 6, é outra pegada. Então a gente se preocupa isso. Então toda semana, antes de começar, os professores se reúnem. O que nós vamos aplicar hoje? Vamos aplicar, exemplo, finalização. Aplicou finalização? Para as categorias menores, como que a gente vai fazer essa finalização? Assim, assim, assim. Para as médias, assim, assim, assim. Para os mais até 17 a 15 anos, já é outra, um pouco mais complexo. E também tem a questão de não estar muito preso a métodos, a técnicas. Às vezes a criança, eu falei, separar por idade, dar o treinamento. Mas uma criança de 12 anos, às vezes, está mais desenvolvida do que a outra. Então eu tenho que ver que aquela que não está tão desenvolvida, aplicar uma técnica diferenciada, não excluir ele, aplicar a técnica diferenciada e a partir dessa técnica ele tentar alcançar o outro. A gente senta, se reúne antes dos treinos, conversa, monta o treinamento da semana e vai aplicando de acordo com a idade. Eu estava em busca de uma oportunidade de estagiar, já que é uma área que eu quero atuar. E como eu já fui aluno do Denis, na época de paulistano já aqui, treinei aqui, se eu não me engano, foi 1 ano. Mandei mensagem para ele e me cedeu essa oportunidade, eu faço esse trabalho. Quando vamos para os jogos eu tiro foto dos meninos, auxilio os professores que estão dando aula, eu repolho material. Sempre com esse objetivo, né, de aprender. Eu sempre fui um cara muito competitivo, desde a época que eu era aluno do paulistano. O Denis, ele ajuda muito nessa parte, ele ensina muito a gente, todo dia, constantemente, eu acho isso legal. Converso muito sobre isso com o Julian, que está aqui há muito tempo, desde o início do paulistano praticamente, e o Denis, que idealizou o projeto todo, né? Sempre eles passando esse conselho me auxilia muito e ajuda bastante, porque eu gosto desse lado competitivo e futuramente, assim que eu encerrar a escola, fazer a faculdade de Educação Física, bacharelado, tenho em mente fazer o curso da CBF Academy, se tudo der certo, concluir o curso. Cara, o meu conselho principalmente seria dê tempo ao tempo. Tem menino que não consegue nem correr direito. Se a gente der esse tempo, a gente auxiliar esse garoto, ele tiver a calma, ele tiver a tranquilidade, ele ter a tranquilidade, dar o prazo, prestar atenção nos treinos, ouvir o professor, respeitar o colega, tudo isso é um processo, ele vai evoluir muito. Eu mesmo sendo estagiário, fui chamado de professor por um aluno, e o aluno me agradeceu e falou que eu era o professor favorito dele. Acho que esse foi o momento que mais me emocionou, assim. A gente está lidando ali com uma pessoa, com um ser humano que quer realizar um sonho acima de tudo, né? Então, o sonho não desiste. Vai atrás que consegue. E eu já tive esse sonho uma época, então quero muito ajudar eles a atingir esse sonho. Mas, caso eles não consigam, que eu tenha ajudado eles a se formarem os bons cidadãos. A maior dificuldade que a gente vê, e eu acho que aí entra aquele contexto do propósito do paulistano e do meu propósito como formar cidadão, às vezes não é a parte técnica, às vezes não é até a parte disciplinar, às vezes é o contexto da vida da criança, traumas que elas sofreram na infância, ou às vezes você pega, mas uma criança de 4 anos tem traumas, ela pode ainda não ter o trauma,
mas ela pode estar dentro do futebol se nós profissionais não tomarmos cuidado, nós mesmos gerarmos um trauma naquela criança na forma de falar e de corrigir. O pessoal que está do lado de fora não entender que aquela criança está em formação e criar o trauma. Agora, quando chega para nós e a gente já consegue identificar e a gente percebe que tem muitas histórias aqui que se eu fosse contar aqui dava um livro, né? Problemas familiares, perdeu o pai. A gente está na periferia, a gente está no Capão Redondo. Então a gente tenta entender quando o menino chega lá e tem uma dificuldade técnica. E aí a gente se aproxima e conversa com esse menino. E tenta entender um pouquinho da vida dele, o que está acontecendo. Pô, tudo bem, a gente chega como quem não quer nada. E aí, como está seu pai? Aí ele já te dá a resposta, não moro com o pai. Pô, e sua mãe? Não moro com a mãe. Aí, você mora com quem? Moro com a minha avó. Então você já percebe que esse menino já tem uma ausência de paternidade, ou às vezes a ausência de maternidade, ou às vezes a ausência das duas. E a avó vai querer tratar essa criança como se fosse, porque já provavelmente perdeu o próprio filho e a nora, ou vice-versa. E aí essa criança chega aqui, vamos dizer entre aspas, é uma palavra até pesada que eu vou falar, chega aleijada. Por quê? Porque não consegue amarrar uma chuteira, não consegue. Então essa criança vai ter dificuldade de desenvolver tecnicamente, que nem você falou, os fundamentos. E aí o que acontece? A gente tem que trabalhar em cima. E graças a Deus, a maioria do que a gente trabalha aqui, que vem com problemas, são muitos que vêm com problemas, a gente consegue desenvolver a parte técnica, porque a gente tem aquele feeling de analisar o que está acontecendo, conversar com o aluno, para poder ver como que a gente trabalha. Por isso que eu falo, não é só chegar aqui, dar uma bola, ensinar a dar um passe, dar uma bola, ensinar a dar um domínio. Tem que ter o porquê que aquele menino não dá o passe. E a gente conversa, a gente reúne ali, o último treino dos meninos de 7 meses, a gente reuniu ali e conversou com eles. Porque teve um menino que tomou uma bolada no rosto e não quis mais jogar. Poxa, uma bolada no rosto no futebol é normal, acontece. E esse menino tem o quê? Então eu já sei que eu não fui na hora conversar com esse menino porque ele já ficou traumatizado ali pela bolada e pela situação. Mas eu sei como eu vou chegar nesse menino futuramente se eu tiver essa oportunidade. É que às vezes, se a gente não toma atitude na hora, a oportunidade a gente perde, o menino não volta. E aí você perdeu a oportunidade de fazer a diferença na vida daquela criança. Então é nisso que a gente se pauta. O menino chegou com dificuldade aqui, muita dificuldade, em comparação a outro que é da mesma idade, alguma coisa ele tem. Então são traumas de infância, às vezes não são traumas de infância, mas são o excesso de cuidado, a tal da que a gente fala, colocar a criança numa bolha. Então tem vários fatores. Isso, quando chega para nós aqui, dá um trabalhinho. E a gente tem que estar preocupado em fazer. Meu nome é Isa, sou São Cavalcante. Eu tenho 9 anos e Paulistano eu treino faz desde o começo da minha eu joguei faz 5 anos que eu já jogo aqui. Tenho bastante experiência, que eu jogo na meia ou na lateral direita. Eu gosto muito daqui, os professores são muito legais. E eu era bem ruimzinho, agora estou evoluindo aqui buscando meu sonho, que é virar jogador profissional. Eu acho muito bom porque eles me apoiam bastante, mas primeiro eles sempre falam dos meus erros em campo. Pra eu tentar melhorar aqui no jogo, pra eu treinar e chegar no campeonato e eu conseguir fazer o certo. Aqui no Paulistano, né, a gente sempre trabalha em equipe. Então a gente sempre tá lutando por outro, pra sempre chegar na vitória. Essa forma de treinar é bem interessante, porque a gente vai aprendendo mais coisas, vai evoluindo. Tem me ajudado bastante, porque eu fui com mais confiança e eles estão com mais confiança comigo, pra gente se ajudar. Tô jogando pelo Paulistano faz 2 anos e essa experiência é muito boa. Os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, pelo menos eu em particular, é conciliar horários, né, com os treinos, a reeducação alimentar. Eu não tenho muito esse problema com o Igor, ele é bem focado, né? Mas a gente sempre tem que ficar atenta relativo às notas. Eu acho que a alimentação é um dos maiores desafios que pra gente pai, a gente enfrenta. Porque pela idade, né? Pela idade, as crianças elas querem comer de tudo um pouco e para ter mais resistência nos jogos, a gente tem que policiar um pouquinho. Meu nome é Felipe,
e eu jogo 2 anos no Paulistano. Eu acho muito legal, né? Pra gente que não quer treinar, entra no Paulistano e vai ficando melhor a cada dia. Então, eu não sabia tanto drible. Aí eu aprendi aqui, fiquei melhor em chute, em passe, mas eu acho que eu ainda tenho que conseguir mais domínio. Eu treino em casa com meu irmão, que ele também é da escolinha. Aí eu treino com ele e vou ficando melhor na minha casa e também aqui na escolinha. O meu sonho é virar jogador de futebol. O meu nome é Arthur Nunes Fontana, eu sou atacante e faz 5 anos que eu tô no Paulistano. O melhor momento foi quando eu fiz os gols na Taça Band. Meu nome é Guilherme Henrique Gonçalves da Cruz, eu tenho 5 anos aqui. Foi muito bom em casa, na escola também, passa a lição direitinho. Os professores é muito legal, quando a gente errar alguma coisa, ele ajuda nós. Lucas Dominato Fernandes de Araújo, que eu evolui muito, que antes eu era bem ruimzinho, agora eu melhorei muito e aí já estou disputando a Taça Band. Os professores são muito bons, eles ensinam bastante pra gente, eles são bem legais. Lucas Pereira Souza, já entrei, aí o menino cruzou na área, eu fiz o gol, saí comemorando pra todo lado. Então a torcida é muito grande, é uma pressão, o Denis fica falando, fica bravo, mas é normal de um treinador. Meu sonho é ser jogador, eu venho pra escolinha, me esforço e pra o Denis me chamar pra campeonato e algum olheiro vem, eu ser chamado pra alguma base e jogar. O Lucas, ele desde pequeno, ele sempre gostou de bola. E aí eu tenho meu sobrinho que joga também, então é uma referência para ele. E jogando em casa, a gente via que ele tinha um pouquinho de habilidade, né, mesmo pequeno. E aí a gente resolveu trazer ele para a escolinha. Aqui eu vejo que os professores, né, eles são bem disciplinados com os alunos e que eles fazem de tudo, né, para que eles foquem, não levam só para o lado da diversão, né? Eles desenvolvem um trabalho bem bacana e eu vejo que o Lucas, ele consegue acompanhar bem isso. Então ele não vem só para se divertir, ele quer ser sim um atleta, né, um profissional, e eu acredito que os professores daqui contribuem bastante com isso. O momento mais emocionante do Lucas aqui na escola, acredito que foi o jogo da Taça Band. Então, quando ele foi convocado, ele ficou muito feliz e foi bastante gratificante para a gente, né? Ver que realmente a gente apostou no lugar certo. Olha, a minha experiência hoje com o Paulistano é de gratidão, né? Eu sou muito feliz por Lucas fazer parte dessa equipe, né, no dia de hoje, dos companheiros que ele tem, dos professores que ele tem, da forma que ele aprende. Então, assim, hoje meu sentimento é de gratidão. Independente do que vai ser no futuro, hoje eu sou grata por ele estar aqui. Meu nome é Davi e tem uns 2 anos e meio que eu tô treinando aqui no Paulistano. É legal, os professores ensinam bastante coisa pra gente, ele ensina físico. Hoje mesmo eles ensinaram finalização e depois da finalização foi pro coletivo. Meu nome é Cleber Lucas Ferreira da Silva. E eu tô alguns meses aqui na escolinha já. No primeiro dia que eu vim pra cá, o professor já me tratou muito bem, já explicou como que é a escolinha, que não pode bagunçar essas coisas. Aí o professor tá me ensinando várias coisas, ensinando a dominar, a cabecear. Hoje mesmo ele me ensinou a dar chute direto, que a gente dava o passo pra ele tocava de volta e a gente mudava. Meu maior sonho é ser jogador de futebol e jogar no Real Madrid e eu tô me dedicando, jogando cada vez mais, me inspirando nos meus ídolos e sonhando. Meu nome é Pedro Henrique Salvador, tenho 11 anos, tô de Palmeiras, tô aqui mais ou menos 1 ano e meio. E prestar atenção muito, se dedicar, prestar atenção nas coisas, tocar a bola mais, olhar a televisão de jogo e tudo mais. Meu ídolo é o Messi e eu
me inspirar nos dribles, nos chutes. Meu nome é Elaine Cristina Teixeira Silva, sou mãe do Pedro Henrique Teixeira Salvador. E tem dificuldades sim, mas a gente sempre está lutando porque é um sonho dele, né? E a gente faz à medida do possível para estar cumprindo e ele sempre está participando. A cada dia a gente vê que tem uma melhora assim no comportamento, em tudo. É que ele está aqui vai fazer mais ou menos 1 ano. Só que desde os 3, 4 anos que ele joga, que ele treina. Desde quando ele era bem pequenininho. Coloque, enfim, no Paulistano, que é uma ótima escola, eu super aconselho, porque o meu filho gosta muito. Super aconselho. Pô, isso aí é legal falar. É outro desabafo que eu já tive com poucos pais, né? Então a gente às vezes consegue, às vezes não. A gente está no futebol há tanto tempo, a gente identifica. E é isso que eu falo de não iludir. Ah, vem aqui que a nossa escola vai formar craques. A nossa escola vai formar jogadores. Cara, o primeiro incentivador e o principal empresário do atleta é o pai ou o responsável. Por quê? É ele que está pagando a mensalidade para ir lá para a escolinha. É ele que está pagando a mensalidade. É ele que está se locomovendo da casa dele e trazendo para a escolinha. E o profissional da área de educação física que trabalha na escola de futebol, ele está fazendo o quê? Dando treinamento. Dando treinamento. Então, se ele está dando treinamento, ele está fazendo o que ele se capacitou para fazer. Quem que está correndo atrás? O pai e a criança. Então, se eu vejo que o menino tem um futuro, que o menino, pelo menos, ele vai disputar de igual para igual ali. Por isso que muita gente fala, o paulistano não faz avaliação. Não faço mesmo, não minto para ninguém. Eu ponho meninos em competições que muitas vezes tem o avaliador lá. Por que eu não faço avaliação? Eu fico vendo locais que fazem avaliação para 300 crianças. E cobra taxa dessas 300 crianças. E dessas 300 crianças, tem no máximo 2 ou 3 ali que conseguem alguma coisa. Não era mais fácil? Não era, porque tem a questão financeira para a pessoa. Mas não era mais fácil pegar, que eu cheguei essa semana e falei para um pai. Busca, através da internet, que hoje está fácil, busca e põe esse menino para fazer a avaliação. Porque ele está preparado nesse aspecto, nesse aspecto e nesse aspecto. Só que o senhor tem que estar preparado. Porque eu conheço aqui um menino que jogou no Palmeiras e agora está no Ituano e treinava aqui. Por que está preparado? Por isso que eu falo que dono de escolinha não pode prometer que vai formar atleta. Ele não vai correr atrás com esse menino para cima e para baixo, porque ele tem os afazeres dele. O mais o que ele pode fazer é indicar, e alguns indicam mesmo. Indica e o menino vai lá fazer o teste. O cara gostou? Ótimo, maravilha. Quem vai ter que ir todo dia no seu treinamento? Essa mãe do Felipe, que joga no Palmeiras, jogou no Palmeiras e agora está no Ituano, a mãe saía todo dia aqui do Parque Fernanda para levar lá no centro de treinamento na Ayrton Senna do Palmeiras. Todos os dias. E voltava correndo para o menino ir para a escola. Para ela fazer isso, tinha o pai trabalhando por trás. Então já estou dando uma dica aí. Tem que ter a família. Por que eu devo colocar o meu filho no paulistano? Essa pergunta, ela se baseia no seguinte sentido. Qual é o objetivo do pai? A escolinha, o objetivo da maioria, é que o filho vire jogador, que foi o que a gente conversou. O que eu aconselho? Isso já é botando uma pressão na criança. Tá? Isso vai acontecer naturalmente. E vai acontecer naturalmente, por isso que é importante pôr numa escolinha. Primeiro, atividade física. Todo mundo precisa, e quanto mais cedo começa, melhor, porque se cria o hábito. Então, atividade física. Eu estou pondo minha criança para fazer uma atividade física. Eu tenho um exemplo do menino, que foi um médico que falou, esse menino tem que fazer atividade física. Esse menino hoje é atleta sub-17 do Santos. Ele veio para a escolinha só porque o médico, ele veio para a escolinha, chama Felipe Laurindo.
Ele veio para a escolinha com 6 anos de idade porque o médico falou, precisa fazer atividade física. Que esporte que ele gosta? Ele pode fazer natação, pode fazer futebol, ele precisa fazer alguma atividade. O pai falou, ele gosta muito de futebol, põe no futebol. Então a primeira preocupação é com o estado da saúde, estado físico da criança. Ela precisa fazer atividade. Hoje tem criança que está com obesidade. Hoje tem criança que está com problemas psicológicos porque não consegue, tem problemas coordenativos, problemas que é derivado do problema psicológico. Então, atividade física, tá? Segundo, socialização. Estar envolvido com outras crianças. Hoje, o celular é um amigo da criança. A outra criança não é amigo. Vai para a escola, é caderno, a professora, ao recreio tem 15 minutos, não socializa. Chega numa escola de futebol, um monte de criança, vai socializar. Então esses 2 aspectos já ajudam muito. Por isso que eu falo, vai trazer o filho para o paulistano, já fica ciente que esses 2 aspectos eles vão ter. E aí o treinamento sim. Amo futebol, vai aprender. Não, eu gosto de futebol de assistir, mas eu quero participar, eu quero jogar. Então você vai aprender como jogar, como participar. Tem criança que chegou aqui para mim falando, eu sou humilhado na escola porque eu não sei jogar bola. Eu entrei na escolinha para aprender. E aí eu vou lá e vou ensinar aquele do mesmo jeito que eu ensino que entrou para ser jogador. E aí eu separo aonde? Na competição. Então por que eu colocaria o meu filho na escolinha e colocaria no paulistano? O paulistano tem a preocupação com a saúde, e quando eu digo saúde, é física, mental, tá? Porque ele vai, quando eu digo atividade física e socialização, eu estou ajudando ele na mente. Então, você vai colocar onde ele vai ter isso aqui como prioridade. Se ele fosse destacando, ele vai jogar uma competição. Se ele fosse destacando, através de treinamento de fundamento, ele vai fazer uma avaliação, ele vai ser cotado e eu vou indicar os caminhos para ele. Agora, não é a minha preocupação principal, é formar o cidadão saudável e psicologicamente preparado para esse mundo aí fora. É isso, por isso você põe no paulistano. Meu nome é Pedro Henrique Rocha Oliveira, eu tenho 13 anos e eu estou há 1 ano no paulistano. Taça Band foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida e pretendo continuar no paulistano até os próximos campeonatos, tentar fazer o de melhor para ser convocado para os próximos campeonatos ou até poder ir. A rotina de treino é bem boa, fazendo bastante treino, mas agora que começou mais o coletivo, né? Mas quando tem treino aqui de físico, por nós ser um dia na semana, ele pega muito firme com nós, pra gente cada treino ter muito mais intensidade. Minha maior habilidade é driblar. Driblar e minha maior dificuldade é ir no gol. Quando nós temos que troca de gol, né? Tem que ir no gol. E por conta de eu já ter quebrado meu braço, né? Eu tenho muito medo de, tomar uma bolada nele, acontecer de novo. Essa é a minha dificuldade. Eu comecei a fazer mais peneira esse ano, sabe? Porque eu não fazia muita peneira. Mas esse ano eu já fiz umas 4 peneiras. 2 eu passei, 2 eu não. E foi uma boa experiência, né? Porque cada peneira que eu ia aprendendo mais coisas para na próxima peneira eu tentar, né, uma vaga. E aí foi o que aconteceu. Na primeira peneira eu não passei, na segunda eu não passei e na terceira eu coloquei tudo na mente e consegui passar. E aí eu fui fazer a outra avaliação, não consegui passar, mas aí eu falei com a minha mãe, aí nós se inscrevemos em mais uma peneira e aí eu participei e passei. E agora é só esperar o próximo treino, que é em fevereiro. Eu acho que para as pessoas assim entrarem no paulistano com foco, porque aqui tem muitos campeonatos, então muito tem que ter muita atenção no jogo. Porque se você não tem atenção, qualquer erro já te elimina da avaliação. Então você tem que ter muito foco na hora que você estiver jogando o que você mais gosta. É tão bom a experiência no paulistano que é bom entrar aqui, melhor você entrar aqui, porque é uma das melhores experiências que você vai ter na sua vida. Primeiramente, pedir muito obrigado pelos treinadores, por ter me chamado pelos campeonatos. Estamos aí para mais um campeonato, né? Acabamos de ganhar mais uma vitória. E muito obrigado pela experiência que vocês estão me dando. E é isso. Meu nome é Arthur Teixeira Alves, eu estou aqui no paulistano há 1 ano e 3 meses. A experiência é muito boa, os professores são ótimos, o Julián, o André, o Eduardo, o Denis. Rotina de treino na semana muito boa. A maioria das quarta-feiras ou é físico ou finalização. E segunda e sexta é aquecimento, alongamento e coletivo. Minha maior habilidade é correr. Meu maior ídolo é o Neymar e meus planos para o ano que vem é
participar de bastante campeonato, ganhar muitos troféus, muitas competições. Muito obrigado aí, Denis, André, Julian, Eduardo, que faz os treinos aí, o treino de vocês é muito bom. Tem vezes que vocês brigam de vez em quando, mas tirando isso, é tudo ótimo. Meu nome é Guilherme, a minha experiência aqui no Paulistano foi muito boa, apesar de muitas coisas que vêm como dificuldade, só que de resto foi tudo bom. Eu tentei lutar para ter potencial e conseguir passar pelas dificuldades do Paulistano. A sensação é boa por causa que mesmo você sendo outra posição, você se esforçando, conseguindo se esforçar ao máximo, você sabe que você vai chegar no seu limite ou no seu potencial, que só Deus pode falar o seu futuro, o seu presente, mas ele sabe que tudo vai ajudar ao longo do tempo e você batalhando e tentando pelos seus sonhos. Meu nome é Matheus Henrique Ferreira Paim, tenho 14 anos. Eu treino no Paulistano desde o meio de 2022. Treinava aqui com o André Santos, aí teve a pandemia e tal. Aí eu saí. A experiência é boa, que a gente quer ganhar, claro, né? Mas nem sempre é vitória, a gente tem que sempre tentar o máximo, treinar para isso acontecer. Que quem sabe alguma outra vez, né? Já fui vice ano passado. Mas é isso, pelo menos consegui o prêmio de artilheiro. E tô aprendendo com os erros, né? Podia ter feito o gol, podia ter feito outra coisa e tal, mas é isso, com os erros que a gente aprende, eu fico feliz por ter sido artilheiro. Eu acho que a minha maior qualidade é o drible, talvez. Talvez eu tenha um passe. E meu maior defeito é jogar de cabeça baixa e ter que escutar mais, né? Quando as pessoas falam crítica, a gente não tem que levar pro pessoal, a gente tem que levar essas críticas pra melhorar, né? Mano, venham treinar aqui é um lugar bom, aqui a gente não só joga futebol, a gente faz amigos, não só de agora, mas pra vida toda, e a gente fica disciplinado, que não é só futebol, é isso, ganha disciplina, ganha amigos, ganha habilidade, experiência, e é bom treinar aqui. Venham treinar aqui, é bom. E eu penso, sim, em treinar, como os meninos que trabalham comigo foram todos os meus ex-alunos. Então o Paulistano está tendo o cuidado de treiná-los, já teve o cuidado, eu como profissional, trabalhando em outra escola, tive a oportunidade de treiná-los como jogador. Não virou jogador, agora eles estão tendo a oportunidade de eu treiná-los pela segunda vez como profissional. E aí eu passar o meu conhecimento, o meu propósito, como eu falo para eles, vocês estão lidando com algumas paixões das pessoas. Primeiro, futebol é paixão. Segundo, o filho daquela pessoa ou o ente querido daquela pessoa. Você está cuidando de duas paixões, então você tem que ter todo o cuidado de atender naquilo que ele precisa, na resolução do problema que aquela criança precisa ou que aquele familiar precisa. E a expansão é nesse sentido. Primeiro, é meio que um desabafo, né? Quando a gente montou o Paulistano, falaram que não ia passar de um ano. Porque você tem escolinha do Santos, você tem escolinha do São Paulo, você tem escolinha do Corinthians na região, você tem um monte de escolinha. Aí veio o Paulistano. Falaram que não durava um ano, e a gente ainda começou em meio à pandemia. E a gente durou mais que um ano. Então a gente pensou até, falar assim, teve proposta do Flamengo de querer que a gente montasse uma franquia do Flamengo aqui no começo. E ficou naquela... Só que era pandemia, valores incompatíveis de quem estava saindo de funcionário para assumir como proprietário. Aí eu falei, não, vou montar e vamos ver no que dá, eu tenho que confiar no meu trabalho. Se for com essa turma que eu estou aqui e eu conseguir, sendo paulistano ou não, mas que eles vão trabalhar em outro lugar e passe, porque a gente está carente. Primeiro, está carente de profissionais, bons profissionais. Está carente de pessoas que estão preocupadas em realmente ensinar, porque na verdade estão preocupadas com o dinheiro que vai pegar no final do mês, né? E estão com o futuro nas mãos, que são as crianças. Então se a gente não se dedicar a essas crianças, só pensar no salário no final do mês e na carreira que não vai acontecer se você não se dedicar, acabou. Então eu quero sim montar um treinamento para professores de outras escolas, para que essas crianças das outras escolas entendam um pouco, através do profissional, que ele está ali realmente preocupado em sanar uma dor ou até duas dores que vêm para ele. Porque o que acontece, chega a criança para a gente aqui,
que muita gente não entende que o futebol é competitivo. Chega a criança aqui tropeçando na bola, o que ela está fazendo aqui? Chega a criança com óculos, o que ela está fazendo aqui? Ela ama o futebol, dá espaço para essa criança, pelo menos participar ali, respeita as limitações e entende o que ela passa por trás. É isso que eu quero, eu tenho sim a vontade de montar em curso, alguma coisa, e pegar essa molecada que está saindo da faculdade e quer trabalhar com futebol. E a primeira coisa que eu faço, que eu aprendi na minha faculdade, no meu primeiro dia, o professor falou assim, vocês vieram para cá para ficar rico, milionário? Pode sair. No primeiro dia na faculdade, paga. Pode sair. Isso lá em 2002, pode sair, porque aqui vocês vão se tornar profissionais que vão fazer a diferença lá fora. Quem está para fazer a diferença lá fora, fica. Quem não está para fazer a diferença lá fora, tchau. Você só está pensando no salário, vai ganhar pouco. Como funcionário, vai ganhar pouco. Como proprietário, você pode ganhar bem. Mas para ser proprietário, você vai ter que percorrer uma carreira. Vai percorrer a carreira. É só percorrer carreira? Dentro dessa carreira tem tudo isso que eu acabei de falar. Ensinar para esse molecada que está saindo da faculdade, vem trabalhar com futebol, vem trabalhar com escolinha. Mas, cara, você pode ajudar uma criança, como eu já encontrei adulto que eu não sabia nem quem era. Eu já cheguei a dar aula para menino 17 quando eu comecei. Tinha 17, hoje ele tem 34. Eu encontrei um esses dias na rua. Posso te dar um abraço? Eu falei, quem é você? Lembra de mim? Falei, não. Com uniforme de açougue, todo sujo de açougue, eu sou seu aluno, ex-aluno. E muitas coisas que você falava ali naquela rodinha, me ajudou a ser homem. Por quê? De acordo com os problemas que eu tinha em casa, eu estava pensando em suicídio, eu estava pensando em ir para o outro lado. E uma palavra que você falou em um dos treinamentos, estressado, bravo com a gente porque a gente não estava fazendo um bom treinamento, você soltou a palavra da questão de virar homem. Que o futebol é só um instrumento para que a gente vire homem. Que a gente aprenda a trabalhar em grupo, que a gente é importante um para o outro. Eu não tinha noção que eu era importante. E hoje eu tenho. E ele veio e me deu um abraço e eu falei, pô, cara, é esse tipo de coisa que você tenta passar para aqueles que estão chegando. Pô, o Denis já está meio cansado, o Denis está sobrecarregado na questão de, tipo assim, pô, já tem 45 anos. Então o cara ficar, que nem hoje, das 8 horas da manhã até quase agora, dentro de uma quadra com 45 anos. E não, eu quero sair da quadra, treinar boas pessoas para estarem dentro da quadra, sair na quadra para treinar várias pessoas e espalhar para esse mundo de escolinha. Tem um monte de escolinha. Então tem que ter pessoas, eu não estou dizendo que não tenha, que o Denis é o diferente, tem escolinhas com pessoas boas, tem concorrentes nossa com pessoas boas que compartilham da mesma ideologia, de que eles estão ali para formar cidadão, não é só um slogan. Mas tem muita gente que precisa melhorar e dar atenção devida para os nossos alunos. Chega numa competição, como a gente está disputando uma competição importantíssima aí, a pessoa esquece que é um ser humano, uma criança em formação, e cobra dela como se fosse um atleta remunerado ganhando altos salários. E ela está ali vivenciando uma experiência que ela vai levar para a vida toda. E quem proporcionou essa experiência para ela, você pode ter certeza que essas crianças vão estar gratas, seja para a escolinha, seja para o pai, para o responsável, que proporcionou delas estarem ali dentro, ganhando ou perdendo. Proporcionaram uma experiência para elas, experiência de vida.